Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra aqui do professor Rodrigo Pato Samota, Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o Anticomunismo no Brasil, 1917 a 1964. Antes de mais nada, eu quero dizer que o professor Rodrigo Pato Samota, o livro do professor Rodrigo Pato Samota, se encaixa naquilo que eu enquadro como bibliografia de oposição ao regime militar. Tá? E o que isso significa? Significa que junto com os dados, os fatos concretos, os estudos e as pesquisas que o professor apresenta, a gente encontra também um pouco do sentimento do professor de conscientizar o leitor acerca dos malefícios da ditadura militar. Há aqui, portanto, uma intencionalidade, ok? Tal como nos livros escritos, em sua maioria aí, por militares, que possuem o objetivo aí na direção contrária, né? No caso de conscientizar as pessoas acerca dos feitos positivos do regime militar. Então, isso não é um demérito para nenhum dos casos, mas, como dizia o sociólogo José Murilo de Carvalho, assim é feita a história. Pessoal, feito esse parênteses, eu preciso reconhecer que esse trabalho que tenho em mãos é um trabalho muito corajoso por reconhecer, aliás, por não diminuir a importância da percepção que se tinha do comunismo em seu contexto de ascensão, ou seja, por não diminuir o que era o comunismo ao olhar das pessoas do século XX, ou seja, as pessoas que testemunharam a Revolução Russa, a criação da União Soviética, a expansão do comunismo na Ásia, no leste europeu e em experiências também na América Latina, como a Revolução Cubana. Então, diferente de não poucos autores, o professor Rodrigo Pato Samota, ele não faz pouco caso desses eventos, mas ao contrário, ele os considera em sua análise, em sua pesquisa acerca do anticomunismo no Brasil. Então, se nós temos de um lado professores, autores, como o professor Marcos Napolitano, especialista no tema regime militar, dizendo que o anticomunismo era uma doença infantil do antirreformismo dos conservadores, tá? Ele diz isso na página 44 do seu livro. Nós temos, por outro lado, autores como Rodrigo Pato Samota, que nos diz aqui na página 15: não é possível compreender os acontecimentos mundiais dos últimos decênios sem levar em consideração os embates em torno da utopia comunista. Tal centralidade ficou ainda mais evidente no quadro da Guerra Fria, momento a partir do qual o comunismo tornou-se de fato uma força planetária, na medida em que estados da Ásia, América e África, além da Europa Oriental, começaram a aderir aos ideais de Marx, rompendo o isolamento da União Soviética. Pessoal, eu costumo dizer que quando nós temos um nome forte, como o do professor Rodrigo Pato Samota, oriundo do meio acadêmico, com acesso aos círculos intelectuais que moldam a opinião pública, escrevendo uma coisa como essa que eu acabei de ler, ainda que seja uma obviedade, há motivos para comemorar. Há motivos para comemorar. O próprio professor fala em entrevistas concedidas no YouTube que, naquele contexto, década de 1990, uma pesquisa como essa, ela tinha um certo risco, tá? E qual era esse risco? O risco do pesquisador ser associado aí a pautas de direita, já que ele, naquela concepção, naquele olhar, ele estava trazendo o olhar da direita para o jogo. Então a gente vê que esse é um temor que não se justifica, né, quando a gente lê a obra na íntegra. Diz o professor na página 15: foi a intentona comunista, em novembro de 1935, a maior responsável pela disseminação e consolidação do anticomunismo no Brasil. O impacto foi enorme sobre a opinião conservadora, afinal, não era uma rebelião comum. Tratou-se de uma tentativa armada dos comunistas de tomarem o poder, a qual, uma vez bem-sucedida, poderia ter provocado grandes transformações na organização social brasileira. Pessoal, essa afirmação do professor, ela é muito importante. E ela é muito importante porque há hoje, no nosso mercado editorial, um esforço no sentido de diminuir o valor, o peso da intentona comunista, como se ela não passasse de uma aquartelada, né, um evento bem menor que
foi maximizado pelos militares em prol aí de uma capitalização, né, uma instrumentalização política. Entre os autores que tendem a diminuir o valor da chamada intentona comunista estão nomes aí consagrados da nossa historiografia, como Boris Fausto, como Lilia Schwartz, como Marli Gomes Viana. Por outro lado, nós temos historiadores como Glauco Carneiro, que afirmam que só em Recife a intentona deixou aí um saldo de mais ou menos 700 mortes. Ainda que o historiador tenha trazido dados imprecisos, ainda que esse número tenha sido exagerado, se nós cortarmos ele pela metade, ainda é um número muito alto. Sim, a chamada intentona comunista foi, sim, instrumentalizada politicamente. Ela serviu de motivo para o golpe do Estado Novo de 1937 do Getúlio Vargas. Porém, isso não significa que a intentona comunista tenha sido algo pequeno. Afinal, nós temos uma tentativa de tomada do poder financiada com recursos estrangeiros. Então, não é por acaso que o nosso autor analisado aqui dirá que a intentona comunista é o marco histórico da ascensão do anticomunismo no Brasil. E ela ajuda a explicar o contexto da Guerra Fria no Brasil, as escolhas que são feitas, a forma como as peças são distribuídas no tabuleiro, à esquerda e à direita dos fatos. Agora vejam o que nos diz o autor aqui mais uma vez na página 16, pessoal. De maneira geral, tanto no Brasil quanto no exterior, a historiografia e as ciências sociais demonstraram maior interesse em pesquisar os revolucionários e a esquerda do que os seus adversários. E é interessante observar que, mesmo quando contemplados pela bibliografia, os conservadores são frequentemente tratados de forma superficial, quando não maniqueísta. Muitas vezes o empenho em compreender e explicar é suplantado pela ânsia de denunciar. Pessoal, o que o professor está querendo nos dizer aqui é aquilo que nós já sabemos, que nunca houve muito espaço para autores e para ideias de direita no ambiente acadêmico. Só que este fato, pessoal, já está mudando. Tá? Isso não quer dizer que haverá uma inversão, muito pelo contrário, estamos muito longe disso e esperamos que não aconteça, não é isso que nós queremos. Mas nós temos sim motivos para acreditar que há uma pequena abertura acontecendo neste exato momento. Estamos em setembro de 2024 e entre os fatores que me levam a pensar dessa forma está este trabalho chamado O Livro Proibido, Totalitarismo, Intolerância e Pensamento Único na Universidade, de autoria do professor universitário Gabriel Giannatasio, ok? Mas isso aqui é tema para um outro vídeo. Voltando aqui ao livro do vídeo, na página 18, o autor nos dirá que a ênfase na dimensão oportunista do anticomunismo acabou por colocar na sombra outras motivações igualmente significativas. O autor quer dizer com isso que o oportunismo e a tentativa de instrumentalizar o anticomunismo, que de fato houve essa tentativa, acabou por varrer para baixo do tapete o aspecto significativo, o aspecto verossímil da luta contra o comunismo. Houve grupos e indivíduos, não necessariamente fanáticos, que sinceramente acreditaram na existência de um risco real. Mobilizaram-se e combateram por temor que os comunistas chegassem ao poder. E mais, seus temores não eram absurdos, como muitas vezes se supõe. Em algumas situações o medo era justificado ou ao menos tinha um fundamento. Quer dizer, preste atenção, os comunistas gozavam de uma força que os tornavam inimigos temíveis. Pessoal, essa foi uma breve, muito breve, brevíssima introdução a um livro que eu acho incrível, tá? Nesses poucos minutos eu destaquei pontos de identificação da minha parte com a minha pesquisa, com a minha jornada de estudo, porém, o livro ele tem muito mais conteúdo. Entre o conteúdo que ainda pode ser encontrado aqui no livro de forma bastante aprofundada, eu cito aqui as matrizes nacionalistas e católicas de anticomunismo que são analisadas pelo autor, um estudo interessante sobre a iconografia do anticomunismo. O autor vai enfatizar bastante o aspecto da instrumentalização por políticos, né, sobre a ameaça do anticomunismo que levou aí a eventos como o golpe de 1937 que instaurou a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, te trouxe algum conhecimento, preencheu alguma lacuna sobre o teu conhecimento historiográfico, peço que compartilhe e me ajude aí a incentivar a leitura e incentivar o estudo de história, beleza?
Era isso, muito obrigado. Como sempre, críticas construtivas são sempre bem-vindas, fiquem à vontade para comentar, xingar e sugerir aí ideias para os próximos vídeos, ok? Muito obrigado e até a próxima.